O pilantra do Bolsonaro, um cara que joga sujo, junto com seus seguidores sujos, disse há poucos dias atrás que o coronavírus vai aumentar a miséria, a fome e a violência. Mas pera aí, se você parar pra analisar, você vai perceber que são eles que aumentam a fome, a miséria e a violência. Eles são o próprio vírus. São eles que aumentam a miséria com atitudes de exclusão social, exclusão racista, exclusão classista, preconceituosos, manipuladores e falsos. São eles que excluem os pobres e os negros das áreas de trabalho importante e não dão oportunidades para as pessoas. Eles aumentam a miséria com suas políticas e comportamentos criminosos. São eles que aumentam a fome. Tentaram até vetar e cancelar o CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Esse governo não se importa com a alimentação de nenhum pobre na favela. Nunca se importou. E agora vem falar de fome? Isso é uma contradição de um babaca vigarista. E agora esse governo vem falar que o coronavírus vai aumentar a violência também? Mas pera aí, é o governo brasileiro que fabrica a violência. O governo brasileiro junto com os empresários racistas que aumentam a violência. Eles causam a desigualdade social. Eles não dão oportunidades para as pessoas pobres nem para os negros. Eles fabricam os criminosos. Eles contribuem para o crime. Eles criam políticas criminosas. Eles criam políticas para gerar a perseguição das pessoas e o encarceramento em massa e a morte como consequência de tudo isso. A violência no Brasil, a violência nesse país, em grande parte, é fabricada por esse governo e suas políticas e pelas corporações e pelos empresários e pelos banqueiros por causa de suas atitudes que geram desigualdade social em massa. E a consequência disso é a miséria, o crime, a desinformação e a perseguição policial de forma racista, classista e fascista, que gera matança e encarceramento em grande escala. Tudo isso feito estrategicamente, de propósito, pelos governantes. Tudo isso é fabricado de propósito pelo governo, pelos banqueiros e pelos grandes empresários. Eles causam a violência generalizada e a desigualdade social. Eles criam uma política de morte, a política que se chama necropolítica, necropoder. Pesquisa aí que você vai ver. O Brasil é um país sobre uma política de morte. Se você pesquisar, você vai entender tudo que eu estou falando. É só você parar de ser cabeça dura e começar a pesquisar. Vai se informar. O Brasil tem um sistema de necropoder. Um sistema racista, classista, que discrimina, exclui, segrega, maltrata e manipula os negros e os pobres também, para levá-los em direção ao matadouro, como se fosse um rebanho de manipulados sendo guiado pelas elites internacionais e nacionais em direção à morte. O povo é como um gado na fazenda, uma boiada em direção ao matadouro. São os governantes da morte do Brasil e os necroempreendedores que manipulam todo o sistema, e as pessoas pobres são as vítimas, pois o sistema é projetado para a autodestruição das pessoas mais pobres e mais desinformadas. Você não pode ser um ignorante numa época dessas, pois agora mais do que nunca você precisa de todo o conhecimento sobre o sistema, e o Bolsonaro e os seus seguidores trabalham para essas causas mortíferas. Seus seguidores são classistas, racistas e luquistas também. Eles são o vírus. Eles são a morte encarnada dentro do corpo. Eles são o sistema do vírus da morte, a serviço dos banqueiros internacionais, a serviço dos banqueiros das corporações globais. Eles são o vírus. Eles causam a morte em grande escala.